Boa noite, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja no seu coração, na sua casa, na sua família. Hoje, nesse culto, vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Hoje vamos louvar com as irmãs Juliana e Ana Luísa e vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Felipe Teixeira, nosso convidado de hoje à noite. Eu espero que Deus possa falar ao seu coração nesse culto. Antes da gente orar para iniciar esse culto, eu queria te convidar a participar nessa próxima sexta-feira agora, dia 1º de outubro, às 21 horas, isso mesmo, às 21 horas, 9 horas da noite, aqui na igreja do Projeto Luz na Calçada. A Igreja Batista Memorial da Tijuca tem feito um projeto de distribuição de alimento, da palavra de Deus também, para os moradores em situação de rua, aqui no entorno da nossa igreja, na nossa grande Tijuca. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Você é membro da igreja, você que está assistindo esse culto, você pode vir aqui, essa sexta-feira, 1º de outubro, 21 horas, se reunir, pegar um lanche e entregar aos nossos irmãos aqui, partilhar daquilo que Deus tem dado na sua vida. Fica aqui o meu convite, o nosso convite para você. Vamos orar comigo? Vamos separar esse tempo para orar e prestar e entregar esse culto a Deus. Amado Deus, nós queremos te entregar nesse momento esse culto, Pai. Nós queremos te entregar, Pai, cada palavra de louvor, nós queremos te entregar, Deus, a leitura da Tua palavra. Nós queremos, Deus, separar esse tempo, Pai, para ouvir do Senhor, para olhar para o Senhor, Deus, para sermos transformados, Deus. Nós nos colocamos aqui como igreja, nós nos colocamos aqui, Pai, diante do Senhor, porque sabemos, Deus, que precisamos de Ti e queremos que o Senhor nos dê uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida, Senhor, com a Tua presença. E por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, nos instrui, ó Deus, nos direciona, Senhor, e que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Mais uma semana que estamos aqui reunidos para adorar, para louvar o nome do Senhor, para aprender mais sobre Ele. Nós queremos declarar com esta música que o Senhor reina sobre nós e que precisamos declarar isso todos os dias, combater os nossos pecados, os nossos desejos e pedir para que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor reine sobre as nossas vidas. Vamos louvar? Boa noite, querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estamos em campanha missionária, né? Missões nacionais, e o nosso tema é Jesus Cristo é a única esperança. E me recordo juntamente também com o tema Ainda Falta Você, com muito carinho, né? São os temas que eu mais gosto e que marcaram muito a minha vida. E pensando nesse chamado à evangelização, eu me recordo também de uma frase dita por Stephen Hawking: Deus só pode ser amado na medida em que é conhecido. E nos nossos cultos, nós procuramos fazer Deus conhecido às pessoas, né? Procuramos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E para isso, nós organizamos sempre um momento da mensagem, um momento do louvor, né, do hino, e um momento da oração. É característico dos nossos cultos evangelísticos, sejam nas casas, sejam nas ruas, nos templos, nós temos um momento da mensagem, do hino e da oração. E foi através desses cultos evangelísticos, dessas programações, dessas mensagens, que quando eu tinha 7 anos de idade, conheci meu Salvador. Através das mensagens pregadas pelo meu pai e também pastor Mário Teixeira, né, os hinos e os louvores cantados pelo irmão e diácono Ismael. E me recordo com muito carinho da oração, né, feita pelo meu tio e também missionário da APEC, né, irmão José Carlos Constâncio, que é muito conhecido dos irmãos, né, e membro dessa igreja. E se João 3,16, podemos dizer que é a mensagem central da Bíblia, quando lá diz que Jesus Cristo, né, veio Deus e enviou o seu único Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos ver em 1 Timóteo, também 3,16, ali um hino, né, escrito por Paulo, quando ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado às nações, crido no mundo e recebido acima na glória, né? E então, queridos irmãos, Paulo, quando ele compõe esse hino e nos transmite através da sua carta, né, essas 6 linhas, ele começa falando sobre o humilde nascimento de Jesus e termina como referência à sua glória. Ele trabalha aqui alguns contrastes muito interessantes, né, sobre a natureza humana e a natureza divina de Jesus, porque a carne débil é contrastada com o Espírito poderoso, os anjos celestiais são contrastados com as nações terrenas, e o mundo inferior é contrastado com a glória de cima. Olha como é interessante vermos, né, a relação de Jesus em se fazer homem, mas ao mesmo tempo permanecer Deus. Ou seja, 6 declarações neste versículo: Jesus manifestado em carne, mas justificado em espírito. Jesus contemplado por anjos e pregado entre os gentios. Jesus crido no mundo e recebido na glória. E Paulo, ele tem a intimidade, ele tem uma intimidade com essa verdade, com essa história, com esse conhecimento. Ela não é apenas uma coisa falada, é uma coisa sentida. Ele de fato crê, né, na existência de um Deus que chega à Terra para nos conduzir a uma vida eterna. E Paulo usa então logo no início o termo mistério para referir-se a algo que estava escondido e então precisava vir à tona, ser revelado. E a pessoa de Jesus é a revelação, né? Prova quando ele diz a seguir que aquele que foi manifestado em carne. O termo grego que o apóstolo usa aqui para a palavra manifestado é epanerote, que tem justamente a ideia de tornar visível algo que estava oculto, né? E o tal fato desse verbo estar na voz passiva não significa que Jesus Cristo foi criado e que não teve vontade própria ao fazer-se carne, mas sim sua encarnação se deu por deliberação do Pai, com a qual também havia plenamente a autorização, o consentimento do Filho. E é onde começa o estado de humilhação do Redentor, né? A pessoa de Jesus na encarnação sai do seu trono, né, e vem para
o lugar de filho. E também onde começa o desvendar-se da história, o rasgar do véu. E como queremos mostrar Jesus Cristo, né? Como queremos conhecer Jesus Cristo, né? Podemos ver que essa empatia com o seu estado terreno, com a sua humanidade, não demoraria para dar lugar à revelação de um Deus justificado, né? Ou seja, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Os inimigos de Cristo, na época, os religiosos, etc., eles queriam que esse estado de humilhação de Jesus permanecesse. Eles queriam, certamente, que Jesus fosse visto como um ser inferior, como alguém que não merecia a fé, a crença, né, de ser o próprio Deus. Né? Os judeus tinham muita dificuldade de entender essa questão da Trindade, mas Paulo, ele rapidamente, ao falar que Jesus foi manifestado em carne, ele também diz que é justificado em espírito. E o fato de Jesus Cristo ter sido pregado aos gentios, como diz a declaração seguinte, mostra que Jesus também não estava restrito a um povo em particular, né, como os judeus da época, ou hoje em relação a um determinado tipo de grupo, né, ou nação. Né? Jesus ele rompe as fronteiras, ele precisa ser pregado a todas as etnias, a todos os povos. E finalmente, né, Paulo ele apresenta que o Redentor foi recebido na glória. Então vejam, irmãos, quão belo é esse hino e como ele nos esclarece sobre essa relação do propósito de Jesus vir à Terra, se tornar homem, deixar o seu legado e ser recebido na glória. Não nos resta dúvida de que aqui ele estava se referindo à exaltação, né, de fato, de Jesus Cristo, ao ser recebido novamente aos céus, né, e tomar novamente o que lhe é por direito, que é o trono. Visto que na palavra grega, né, essa ideia de ser recebido tem a ver com ser exaltado, ser levantado. Então, se João 3,16, em sua mensagem central, em sua essência, nos traz a pregação de Deus, que nos ama a tal ponto de enviar seu único Filho para morrer por nós, para que possamos ter a salvação, então podemos ver em 1 Timóteo também 3,16, né, um hino que expressa essa ação, que expressa esse movimento na história, que expressa esse amor e esse cuidado de Deus para com as nossas vidas, né, e com a nossa eternidade, juntamente com Ele. E aí, se nos nossos cultos evangelísticos podemos usar essa mensagem, essa palavra de João, ou essa palavra de Paulo, né, essa música, né, que Paulo nos dá em Timóteo, nós também podemos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através das orações. E aí quero compartilhar com os irmãos uma linda ilustração que eu ouvi da minha esposa, né? Ela me contou recentemente que uma senhora muito preocupada com sua neta, que estava em casa bastante doente, né? E ela lá na igreja, durante o culto, fez a seguinte oração. Ela falou: Jesus, a chave está debaixo do tapete. Por favor, fique à vontade para entrar e cuidar da minha neta, né, minha querida netinha. Antes de ir, não deixe de dar um beijinho na testa, porque ela vai saber que é o Senhor, e deixar a chave embaixo do tapete. Muito obrigada, Deus. E assim foi a oração daquela senhora, né, para que pudesse entrar, a chave estava ali, pudesse dar um beijinho na testa de sua neta e, ao sair, deixar a chave ali embaixo do tapete. As pessoas que acompanhavam a oração acharam muito estranho, né, ficaram pensativas sobre o modo como aquela senhora tinha orado, tinha falado com Deus. Mas ao voltar da igreja, a avó chegando em casa, ela encontrou a neta. E para sua surpresa e alegria, a neta estava curada e com um sorriso, né, contou para a avó que tinha recebido a visita de um médico muito simpático e que ele, antes de sair, a beijou e pediu para avisar a avó que deixou a chave embaixo do tapete. Então é isso, irmãos.
quando nós oramos a um Deus que conhecemos, nós oramos de forma íntima, sabendo que Ele é um Deus que se manifesta. Ele é um Deus que gera cura. Ele é um Deus que promove mudanças, transforma os corações, que liberta. É um Deus que muda os corações e a mente das pessoas para uma vivência mais plena, real, para uma vida em Deus, né? De felicidade. E é isso, que nos nossos cultos, que na nossa vida, que no nosso dia a dia, que no nosso viver diário, possamos mostrar às pessoas aquilo que um dia conhecemos, e de uma forma tão importante, tão simples, mas que muda completamente a nossa história. Jesus Cristo, de fato, é a nossa única esperança. E sabemos disso com nossos corações por aquilo que experimentamos. E vamos continuar experimentando com Ele. Para isso, convido a igreja, porque vamos louvar mais uma vez ao Senhor.
Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção ouvir da palavra do Senhor. Que bênção podermos louvar a Ele. Que bênção termos essa liberdade que tivemos agora, publicamente, de nas nossas casas, no nosso carro, onde nós estivermos, ouvirmos da palavra do Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração nessa semana. Que você possa compartilhar essa palavra, tornar conhecido aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam no seu coração e na sua vida. Que Deus te abençoe.